O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal, e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixa seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Apocalipse, versículo por versículo. O livro é formado por 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Com este vídeo, nós vamos completar 364 versículos. Ficarão restando apenas 40 versículos para serem estudados do livro de Apocalipse. Nós já estamos no penúltimo capítulo, capítulo 21. Depois só teremos o capítulo 22. E todos os versículos estudados até agora estão disponíveis aí no playlist. Apocalipse, versículo por versículo. Veja como é fácil acessar este material. Você acessa o canal Antônio Fonseca ICP, clica em playlist e procura aqui Apocalipse, versículo por versículo. Aí você abre, pronto, aqui você tem todos os versículos estudados até agora. E todos os slides que eu apresento durante as aulas, durante os vídeos, ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Veja como é fácil baixar este material. Você acessa o nosso site, www.icp.com.br, e aqui você sempre vai encontrar os slides da última aula, e em cima todos os slides. Clica aqui, abrem todos os slides na ordem alfabética. Aí você escolhe a aula que você quiser. Todas estão aqui. Clica que automaticamente será feito o download. Eles estão todos em PowerPoint. Significa que você pode mexer nos slides, mudar a cor, mudar a data, adaptar da forma que fica melhor para você. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos agora para a leitura dos dois versículos que vamos estudar neste vídeo. Apocalipse, capítulo 21, versículos 7 e 8. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte dos versículos e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. E é sempre bom lembrar que nós estamos estudando o livro de Apocalipse, considerando apenas a interpretação futurista, escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E dentro desta interpretação nós temos duas possibilidades: interpretar o texto como simbólico ou literal. Tudo vai depender do contexto. Dito isto, vamos para a primeira parte. O vencedor herdará estas coisas. Que coisas? Aquilo que nós aprendemos nos versículos anteriores. O novo céu, a nova terra, habitarão na nova Jerusalém. E nós já estudamos também no capítulo 2, versículo 7. Veja que texto importante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor dará o direito de alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Viu como é maravilhoso servir Jesus Cristo? Todos os que servem a Jesus Cristo são vencedores. Veja a sequência. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele,
e ele será o meu filho. Lembrando que Deus só tem um filho, da mesma espécie, do mesmo gene, da mesma substância, Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus também, mas por adoção. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 17. E, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Isto acontecerá quando a igreja for retirada da terra. Aqueles que estão com o Senhor, que já deixaram este corpo, receberão primeiro um corpo glorificado, e aqueles que forem arrebatados também serão transformados e receberão este corpo glorificado. Portanto, reafirmando, somos sim filhos de Deus, mas por adoção. Agora o versículo 8. Quanto, porém, aos covardes. Os covardes nesse texto são aqueles que abandonam Jesus, deixam de seguir Jesus quando surge qualquer tipo de luta, tribulação. Nós encontramos pessoas assim, que quando estão no monte, na alegria, na felicidade, são servos do Senhor, mas quando vão para o vale, passam por uma tribulação, desistem, abandonam a fé. Olha o que João escreveu no seu Evangelho, capítulo 16, versículo 33. São palavras de Jesus. Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. A vida não é uma constante só de paz, alegria, felicidade. Não, a vida é uma senoide, tem altos e baixos. E independente da situação, nós não podemos, em hipótese alguma, abandonar a nossa fé. E quem abandona, o texto chama de covarde. Vamos em frente. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos. Incrédulos são aqueles que recusam o Evangelho, que não aceitam a palavra de Deus, até falam contra as coisas sagradas. Essas são as pessoas incrédulas. Com certeza você conhece uma pessoa incrédula, mas na frente nós vamos ver o que vai acontecer com estas pessoas. Sequência, porém os covardes, aos incrédulos, aos abomináveis. Abominação aí fala da idolatria, do culto pagão, daquilo que acontecia lá na época que João vivia, e hoje não é diferente. É a falsa religião, a religião que vale tudo, a religião que não tem como regra a palavra de Deus. Você sabe do que eu estou falando? Estes são os abomináveis. Vamos em frente. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos. Muitos foram martirizados na época de João e continuam até hoje. Porém, este termo assassinos não vale só para quem mata um cristão, não, para qualquer tipo de assassino. Tirar a vida de uma outra pessoa, é disso que o texto está falando. Vamos em frente. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais. Olha aí de novo a imoralidade. Aí envolve tudo, a prostituição, qualquer tipo de prostituição, qualquer coisa dentro da imoralidade. É, de novo, aquela religião que vale tudo, que não tem como princípio bíblico, que não tem a ética cristã. Infelizmente, nós vemos movimentos que se dizem evangélicos, mas não têm compromisso com a palavra de Deus. Vamos em frente. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros. O culto ao imperador na época de João era um culto de feitiçaria, culto pagão. E hoje ainda existe este tipo de culto. Estes também
ficarão de fora, nós vamos ver mais na frente. Aos idólatras, eu sempre tenho dito nas minhas aulas, a idolatria é pior ainda do que a prostituição. E olha que a prostituição é um pecado muito grave. E por que a idolatria ainda é pior? Porque cega totalmente a pessoa. Ela vai buscar um Deus que não existe, ou deuses que não existem, deuses falsos. Não tem como uma pessoa idólatra ser atendida por Deus. Aos idólatras e a todos os mentirosos. O cristão verdadeiro não mente. Veja o que João registrou em seu Evangelho, capítulo 8, versículo 44. São palavras de Jesus. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha aí um alerta para os crentes, cuidado com o que nós chamamos hoje de fake news. Infelizmente, nós vemos até no nosso meio, inclusive liderança, obreiros, praticando a mentira. Claro que nós não podemos generalizar, mas você sabe do que eu estou falando. Precisamos tomar muito cuidado. E olha a conclusão do versículo. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos morais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós aprendemos que a palavra morte é uma palavra polissêmica, ou seja, tem mais de um significado. Morte pode significar morte espiritual, com certeza você conhece alguém que está morto espiritualmente. A morte também física, quando a pessoa deixa o corpo. Quando nós vamos até um velório, nós vemos ali o corpo da pessoa, mas a pessoa, a alma não está mais ali. Foi para algum lugar, tudo isso nós já estudamos. E a morte eterna, que em Apocalipse é chamada de segunda morte. E o que é a morte eterna? É ser lançado no fogo, no lago de fogo, na Guiena, e ficar lá eternamente. Tudo isso nós já estudamos. Na próxima aula nós vamos continuar o estudo do livro de Apocalipse. Estamos indo para o final. Estamos passando de 90% já do estudo. Como eu disse lá no começo, temos só mais 40 versículos para serem estudados. Portanto, me ajude. Eu deixo sempre o link aí na descrição. Copie o link, cole lá no teu WhatsApp, envie para os seus amigos, utilize esse material para o discipulado, para ajudar os novos convertidos. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.